Nós estamos aqui juntos e neste culto que nós falaremos a respeito e que nós temos durante este tempo aqui na Igreja Evangélica Livre de São Paulo falado sobre missões, eu quero trazer uma mensagem que toca muito no meu coração quando o assunto é a missão de Deus, essa missão da qual nós fazemos parte. Antes, rapidamente, apenas me apresentar. Meu nome é André Castilho, eu sou pastor de comunicação e arte na Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, onde sirvo lá, onde me converti, onde me batizei e hoje faço parte do Conselho Pastoral. E também sou apresentador e diretor aqui da RTM Brasil, diretor de produção de conteúdo. Então eu quero convidar todos aqui a abrirem as suas Bíblias em Ezequiel, no capítulo 33. Eu gosto muito deste livro, do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, tem algo muito importante para falar ao nosso coração. Ezequiel 33, a partir do versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela fale ao meu coração, como tem falado, que ela fale ao coração dos meus irmãos, e que seja a tua palavra ministrada a todos nós hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Então, o livro de Ezequiel é um livro do qual eu gosto muito. Eu gosto de livros da Bíblia e livros em geral que trazem literatura fantástica, que trazem algumas figuras assim, que flertam com o simbólico, com o fantástico. Eu gosto, é um gosto pessoal meu, e a Bíblia tem muito disso. É claro que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. E toda a Bíblia deve ser lida, mas sempre tem aquele texto, aquele autor da Bíblia, que acaba falando mais ao nosso coração em particular. E Ezequiel é o profeta que particularmente fala muito ao meu coração. Em primeiro lugar, porque Ezequiel, diferente de outros profetas, apesar que outros têm alguma situação semelhante, Daniel, mas Ezequiel, ele é um profeta que tem uma crise muito grande com o exílio. O Império Neobabilônico dominou o reino de Judá, que era o reino da dinastia de Davi, e fez duas grandes levas de exilados. Na primeira leva, ele ainda manteve um reino fantoche, um rei que obedecia e deveria ser servo do imperador Nabucodonosor, e aí ele levou o primeiro grupo de exilados para fora da terra de Judá. Desculpa, o tempo está seco, né, irmãos? Precisa tomar água, viu? Você aí, tempo seco, tome água. E essa primeira leva de exilados, Ezequiel estava nela. Então Ezequiel, provavelmente em crise, entendendo, talvez, puxa, se nós fomos derrotados, significa que o nosso Deus é menor do que o Deus dos babilônicos, porque era assim que a cabeça do antigo funcionava. A derrota não é só uma derrota militar ou política, é uma derrota também espiritual na cabeça do antigo. E aí Ezequiel está lá num rio distante da sua terra, estrangeiro, fora da terra dos seus pais, com saudades. De repente, Deus se manifesta gloriosamente para Ezequiel, mostrando que ele está presente, independente do lugar deste mundo, independente de templo. Ele é o Deus presente no meio do seu povo. Aonde está o povo de Deus, Deus está ali presente também. E Deus mostrou isso para Ezequiel.
Então, Ezequiel tem várias visões, é levado, e aí a primeira parte de Ezequiel, que vai uma grande divisão até o capítulo 32, e o chamado de Ezequiel acontece no capítulo 3, é um chamado de advertência, para advertir o povo que ainda tinha o templo, ainda tinha a cidade de Jerusalém, mas ainda andava afastado de Deus, apesar de ter experimentado o primeiro juízo, que foi a primeira dominação de Nabucodonosor contra Judá. E aí Ezequiel começa a acusar o pecado do povo, começa a acusar o pecado de outros povos também, e Ezequiel é levado por Deus, é levantado como profeta, e aí aparece no capítulo 3, pela primeira vez, a figura do sentinela, daquele que deve levar a mensagem ao povo, e Ezequiel leva essa mensagem, inclusive prevê a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, e o povo não obedece a Deus. E com isso o templo é destruído. A cidade de Jerusalém é destruída, o povo é arrasado, o rei é morto, e é feita uma nova leva de exilados. E então Ezequiel está bem nessa crise. E até o capítulo 32 nós vemos os avisos, as informações, o povo não obedece. A partir do 33 é o povo já destruído, Jerusalém destruída, o templo destruído. E você deve pensar, talvez Ezequiel pudesse pensar assim: já avisei, já cumpri a minha parte, falei para o povo que ele precisava se arrepender, alguns se arrependeram, a maioria não, sofreram o juízo, então minha missão terminou. Então, no capítulo 33, Deus mostra para Ezequiel que não terminou e renova esse chamado de Ezequiel para ser uma sentinela. E desenha a coisa aqui. O que é uma sentinela? A partir do capítulo 33, nós vamos ver a renovação desse chamado de sentinela, mas com um novo propósito. Porque Deus nunca deixa de ter uma determinada disposição que nós vamos ver aqui, que faz parte da essência do coração de Deus. Então, Deus mostra para Ezequiel que o papel da sentinela em uma guerra é fazer o quê? Tocar a trombeta para levar a informação da guerra. Existe na arquitetura militar uma torre chamada de atalaia. Atalaia é uma torre que fica avançada à frente da cidade normalmente, ou ao redor da cidade, e o objetivo dessa torre é ter um vigia numa montanha alta, e o vigia ali tem uma visão quase de 360 graus, ele tem uma trombeta na mão, e quando ele vê um exército inimigo, ele vê um mensageiro, ele vê alguma coisa que possa ser uma espécie de ameaça para o povo, ele deve tocar a trombeta na direção da cidade, para informar, e havia toques diferentes para cada coisa que ia acontecer, para informar a cidade. E o toque da trombeta mais assustador era aquele que estava vindo um exército e ia destruir a cidade. Ele tocava a trombeta para o pessoal se preparar para o cerco, ou para o pessoal fugir. Então Deus fala, qual o papel da sentinela? A responsabilidade da sentinela é tocar a trombeta, é avisar o povo. E o povo que se prepare. Responsabilidade do povo, dos cidadãos, se prepararem para a guerra. Estarem lá, ou irem embora, fazerem alguma coisa para poder se defender. Se o povo não prestasse atenção no toque da sentinela, a responsabilidade era do povo. O povo que se deu mal, porque não prestou atenção naquilo que a sentinela estava avisando. Agora, se a sentinela não avisa, e o povo é destruído pela espada, Deus fala, foi culpado, o povo era culpado de pecado, no entanto, o sangue será requerido das mãos da sentinela, que não cumpriu a sua função. Então nós temos a responsabilidade da sentinela, tocar a trombeta, e a responsabilidade dos cidadãos, duas responsabilidades diferentes colocadas aqui. Mas algo que me chama a atenção é que Deus fala, quando eu trouxer a espada contra uma terra, ou seja, quem traz a espada contra uma terra? Quem está no controle de toda e qualquer situação? Quem é o soberano acima de todos? Independente se é presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, secretário-geral da ONU, prefeito de São Paulo, o que quer que seja. Toda autoridade está debaixo da soberania de Deus. Toda autoridade. Não há nada que aconteça neste mundo, neste planeta, que escape da soberania de Deus, que escape da permissão de Deus. Nós devemos entender isso para termos plena consciência e paz
de que a situação pode ser difícil, mas Deus continua no controle dela. E de alguma maneira vai se cumprir o propósito de Deus para a sociedade, para a minha e para a sua vida também. E nós devemos saber, Deus é soberano e Ele está no controle da história. Nada escapa das suas mãos. Nem sempre é juízo, às vezes há um mistério em alguma tragédia que acontece, mas Deus sempre faz cumprir o seu propósito através de qualquer situação. Ele sempre faz cumprir, Ele é soberano e devemos crer nele, descansar e confiar no Senhor. No versículo 7, nós temos aqui: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Qual que é a função do profeta? Primeira coisa que o profeta no Antigo Testamento e até hoje deve fazer é ouvir a mensagem da parte de Deus. Ele ouve o que Deus fala e ele transmite exatamente a mensagem de Deus para o povo. Por isso que os profetas do Antigo Testamento, eles nunca reivindicavam nada em seu nome. Eles sempre diziam: assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio a mim. Esta é a palavra do Senhor. Então, a gente deve ter clareza disso. O profeta que fala assim diz o Senhor, ele está falando em nome de Deus. É uma responsabilidade muito grande, não pode ser feita de qualquer jeito. E o profeta tinha essa responsabilidade de receber, ouvir a mensagem, então levar a mensagem para o povo. Essa é a parte do profeta. O profeta recebe a mensagem e o profeta leva a mensagem para o povo. Fez isso, o profeta cumpriu a sua parte. Se o profeta cumprir sua parte, o sangue do ímpio não será exigido de suas mãos. Então, o profeta falou, o ímpio se arrependeu? Amém, glória a Deus, está salvo. O ímpio não se arrependeu? O profeta não tem mais responsabilidade. Agora, se o profeta não cumprir a sua parte, barriga da baleia, barriga do grande peixe. O profeta é quem vai ser culpado pela morte daquele ímpio. A responsabilidade deixa de ser só do ímpio, continua sendo do ímpio, mas deixa de ser só do ímpio e passa a ser também do profeta. O profeta tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus de levar a mensagem. Esse é o profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nós, como igreja, nós temos uma mensagem. A mensagem que nós temos está resumida muito bem em 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Se você quiser rapidamente abrir, porque é um texto muito bom e importante, 2 Coríntios 5, de 18 a 21, onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito do ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus nos deu uma mensagem de reconciliação, porque o mundo está perdido, afastado de Deus, o mundo se afastou de Deus, e existe um abismo intransponível entre o ser humano e Deus, mas Deus fez a ponte através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E essa ponte está disponível para todas as pessoas, está disponível para mim e você,
que já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e por isso nós temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai, de amigo, de Senhor, servi-lo e ter acesso direto a Ele a todo momento. E essa mensagem de reconciliação nos foi confiada. Então qual que é a nossa tarefa? Levar a mensagem de reconciliação para as outras pessoas. Essa é a ordem que nos foi dada. Mateus 28, de 18 a 20, nós temos lá: toda autoridade foi dada a Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós somos fazedores de discípulos. Discípulos que fazem discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ele continua com a gente, para ajudar a gente no cumprimento da missão. Então nós temos uma mensagem, a mensagem de reconciliação através de Jesus. Nós temos uma ordem, levar essa mensagem de reconciliação e fazer discípulos de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, a obediência da parte de quem recebe a mensagem não é mais nossa responsabilidade. Quando Jesus manda os apóstolos pregar o evangelho nos vilarejos, ele fala lá em Mateus 10, de 14 a 15, vocês cheguem lá no vilarejo, levem a mensagem, se a pessoa receber a mensagem, fiquem lá, comam lá, aproveitem aquela oportunidade para falar do evangelho. Agora, se não receber vocês, bate o pó das sandálias de vocês e vai para a próxima cidade, que a fila anda. Segue em frente, né? Não dá para perder tempo com quem não quer ouvir a mensagem do evangelho. Isso é uma dica muito importante para quem tem amigo, parente que não é cristão. Você fala uma vez, você diz da mensagem, a pessoa não quis ouvir, aí não é mais responsabilidade sua. Quem é que convence do pecado e da justiça e do juízo? O pastor Klaus? Eu? Pastor Sheide? Pastor Lucas? Saião, Itamir? Não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então deixa que ele faça o trabalho, faça o seu, anuncie a mensagem, leve a mensagem do Evangelho. Isso é uma grande dica de inteligência emocional para o evangelista. Você tem que levar a mensagem. Recebeu? Amém. Não recebeu? Irmão, eu queria tanto ter você como irmão, mas é uma pena que eu não tenho você como irmão. Eu não vou ser chato com você, vou partir para o próximo. Mas se você quiser receber a mensagem, eu estou aqui, tá? Eu posso te ajudar. E vai para o próximo. Aí, se é parente, convive junto. Se é amigo, colega de trabalho, vai conviver. Ele vai ver as ações. E vai ter um dia que ele vai pedir para você orar por ele também. Porque ele vai ver a diferença que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida. E talvez, quem sabe, ele também possa se convencer e se converter ao Evangelho de Jesus. Mas não seja um chato, né? Faça a sua parte, anuncie, diga, fale, e depois vá para uma próxima oportunidade que Deus vai colocar nas suas mãos. E assim a mensagem do Evangelho vai se espalhar, porque ela vai encontrar corações sedentos por Deus. Mas alguns são terreno duro, aí não tem o que a gente fazer. Mas aí, eu falei no começo, que Deus sempre tem um propósito, e Ele continua com esse propósito aqui em Ezequiel. Por isso que Ele mandou, o povo foi destruído, o povo foi derrotado, a cidade foi destruída, o templo foi queimado. Mas o propósito do coração de Deus continua o mesmo. Ezequiel 33, versículo 10. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. O povo de Israel então destruído, castigado, queimado, arrebentado, questiona e pergunta, e agora? Acabou? Por que manter a gente vivo? A gente vai morrer, nosso pecado é muito grande, estamos destruídos, fim da linha para a gente, mata logo de uma vez. Não suportamos o peso do juízo. Essa era a pergunta e aquilo que estava no coração do povo de Judá, do povo de Israel. E qual a resposta de Deus? Eu não quero. Eu não tenho prazer no castigo.
Eu castigo, Deus fala, eu castigo porque eu sou justo, por causa da minha justiça, mas por causa do meu amor, é só você voltar para casa que eu corro para te abraçar. Esse é o coração de Deus. Deus não manda ninguém para o inferno com prazer. Deus não castiga ninguém com alegria. Como o mais amoroso pai, Deus castiga com lágrimas, com dor no coração e com sofrimento. Deus castiga porque precisa. Mas o que Deus quer é perdoar. O que Deus quer é que todos nós nos arrependamos. Que aqui o bairro da Vila Alexandria, Vila Mascote, toda aqui a região do Campo Belo do Jabaquara, Deus quer que as pessoas deste local se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para o Senhor. Por isso que Ele ordenou para mim e para você. Por isso que Ele ordena para você que acompanha este RTM na sua igreja, aí pela internet e pelo rádio. Levem a mensagem, seja sentinela, leve a mensagem. Porque Deus quer que as pessoas se arrependam. O juízo de Deus é fruto da sua justiça, mas o perdão de Deus é fruto do seu amor. E quando há um arrependido, o amor supera a justiça. Quando há arrependimento, quando há contrição, Deus abraça e traz para perto dele. Por isso que a partir do capítulo 33 de Ezequiel é restauração do povo. O povo já sofreu castigo, agora nós vamos restaurar. E o que eu acho bonito dos profetas é que a grande maioria deles sempre começa com mensagem de advertência, juízo e restauração. Deus quer restaurar a minha e a sua vida. Deus quer restaurar a vida das pessoas que estão próximas de você. Deus quer restaurar a vida daqueles a quem Ele envia você para levar essa mensagem de perdão e de reconciliação. Deus sempre está disposto a perdoar qualquer um. Por isso, irmãos, nós somos chamados hoje ao arrependimento. Devemos hoje espalhar a mensagem de arrependimento. E como discípulos, nossa marca deve ser o arrependimento, ou seja, a virada. A gente pecou, a gente errou, a gente faz um monte de coisa errada. A gente tem um coração duro. Assim como está escrito lá em Romanos 7, a gente não faz o que a gente quer, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus. E assim Ele perdoa a gente e traz essa mensagem de arrependimento. Arrependam-se e voltem a Deus. Então, como discípulos, nós devemos divulgar, proclamar o arrependimento, porque todos podem mudar de vida. Todos. O objetivo e desejo de Deus é que o pecador se arrependa. E se ele se arrepender, será perdoado. Por isso, o profeta é chamado para ser como uma sentinela de uma cidade, cuja responsabilidade é avisar que um exército está chegando. Não é responsabilidade da sentinela a reação dos cidadãos ao aviso, assim como não é responsabilidade do profeta a reação das pessoas diante do chamado ao arrependimento. Agora nós, como discípulos, nos arrependemos, amém? E fomos perdoados, amém? Amém. Assim, devemos divulgar a mensagem de arrependimento e perdão que Deus nos dá em Jesus. Somos sentinelas espirituais. E nossa responsabilidade é levar a mensagem de amor e perdão, em palavras e em ações, cabendo a cada um o seu relacionamento com Deus. Por isso, em missões, nós dizemos, eu sou missionário? Eu sou. Mas você também é missionário. Todos nós somos missionários. Você é missionário na sua escola, você é missionário no seu trabalho, você é missionário na sua faculdade, na sua rua, na sua família. Você é um missionário. E você tem essa responsabilidade e o privilégio que os anjos queriam ter, mas Deus deu para mim e para você, para levar a mensagem de Jesus para as pessoas, para levar a mensagem de arrependimento e ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Por isso, engaje-se nessa missão, seja em palavra, em ações, em oferta, na maneira como Deus te chamar, em oração. Engaje-se na missão de Deus, seja abençoado e veja a vida serem transformadas. E no céu você vai receber muita gente que vai falar obrigado pela sua vida, porque através de você eu estou hoje aqui.
A ceia é isso. A ceia que nós vamos ter logo mais, ela começa com o nosso exame. Arrependa-se. Tem algo que você ainda não se arrependeu? Arrependa-se. E então, como disse o apóstolo Paulo, vamos comer e beber do cálice, em memória de Cristo, anunciando o perdão e o amor de Deus até que Jesus volte. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu perdão. Eu te agradeço porque o Senhor fala ao nosso coração e nos chama hoje ao arrependimento. E peço em nome de Jesus que o Senhor possa chamar a cada um aqui a levar a mensagem de arrependimento e que possa haver muitas vidas serem transformadas pelo poder do teu evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém.